Essa frase poderia ter sido dita por qualquer coach moderno, mas não. Ela foi escrita há quase 2000 anos, por um imperador romano. O nome dele? Marco Aurélio, o filósofo estoico que deixou ensinamentos que ainda hoje transformam a forma como vivemos. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos princípios mais poderosos do estoicismo, a autodisciplina e a virtude. Vamos entender juntos por que controlar a si mesmo é muito mais importante do que tentar controlar o mundo. Antes de mergulhar nas ideias, precisamos entender quem era esse homem. Marco Aurélio não era apenas um filósofo, ele foi imperador de Roma, um dos mais poderosos do seu tempo. Governava exércitos, tomava decisões que afetavam milhões de pessoas, e mesmo assim escrevia para si mesmo reflexões profundas sobre como viver de forma simples, justa e disciplinada. Ele poderia se perder no luxo, no poder e no ego, mas não. Ele acreditava que o verdadeiro império que cada pessoa deve governar é o império interior, e é exatamente aí que entra o princípio da autodisciplina e virtude. No estoicismo, ser virtuoso significa viver de acordo com a razão, com a natureza e com a justiça. Já a autodisciplina é a ferramenta que te permite fazer isso, mesmo quando é difícil. Pense, de que adianta controlar cidades, riquezas ou até pessoas, se você não consegue controlar sua própria raiva, seus desejos, sua preguiça? Marco Aurélio escrevia em seu livro Meditações: "Não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um homem bom, seja um." E essa é a essência da virtude: agir. Não importa se você fala de disciplina, se você lê sobre disciplina, importa se você vive de forma disciplinada. Aqui entra outro ponto fundamental do estoicismo: o controle interno. A vida é cheia de coisas que fogem totalmente do nosso controle. O que os outros pensam sobre você, o clima de amanhã, o preço do dólar, se alguém vai falar mal de você ou não. Mas segundo os estoicos, existe uma linha clara. Você não controla os fatos, você só controla as suas reações diante deles. Imagine, você está no trânsito, alguém te fecha. O que você faz? Você pode se irritar, xingar, acelerar para brigar, ou pode respirar fundo, entender que aquilo não depende de você e seguir em paz. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos." Perceba isso e encontrará a força. A autodisciplina é justamente essa capacidade de escolher suas respostas, mesmo diante do caos. Outro ensinamento profundo do estoicismo é o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. E não, isso não é uma visão pessimista. Pelo contrário, Marco Aurélio lembrava constantemente que a vida é curta e que cada dia pode ser o último. Isso não era para gerar medo, mas para dar valor ao presente. Quando você lembra que não é eterno, começa a gastar menos energia com coisas fúteis, discussões banais, orgulho ferido, vícios que só roubam seu tempo, e começa a focar no que realmente importa: ser virtuoso, viver com disciplina e deixar um legado. Ele dizia: "Não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver." Pense nisso. Você está vivendo de fato ou apenas sobrevivendo no piloto automático? Outro princípio essencial do estoicismo é o amor fati, que significa amar o destino. Não se trata apenas de aceitar a vida como ela é, mas de abraçá-la, de amá-la. Muitas vezes nos revoltamos. Por que isso aconteceu comigo? Não é justo eu passar por isso. Se eu tivesse mais sorte, tudo seria diferente. O estoico, no entanto, pensa diferente. Ele entende que tudo o que acontece faz parte da ordem natural. Não adianta lutar contra o inevitável. Marco Aurélio escrevia: "Aceite cada coisa que o destino lhe concede, porque o que poderia se adequar melhor às suas necessidades." Autodisciplina também é isso: não se entregar à revolta, mas usar as dificuldades como treinamento para se tornar mais forte. Agora, como trazer tudo isso para o mundo moderno? Pense na sua vida. Você consegue controlar seus impulsos diante da comida, do celular, da procrastinação? Você tem clareza do que é realmente importante ou se perde em distrações? Você reage com calma diante dos problemas ou se deixa levar pela raiva? A autodisciplina não é sobre ser perfeito, é sobre escolher conscientemente. É levantar cedo mesmo sem vontade. É cuidar do corpo, da mente e dos relacionamentos. É não se deixar escravizar pelos desejos momentâneos. Como Marco Aurélio dizia: "É tolice tentar escapar daquilo que não pode ser evitado, mas é ainda mais tolice não suportar com paciência aquilo que o destino traz." Então, pense comigo: quem realmente tem poder? O homem que grita, que se deixa dominar pelo próprio ego e pelas emoções? Ou aquele que, em silêncio, governa a si mesmo,
mantém a calma e age de forma justa, mesmo quando tudo parece contra ele. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não é conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. E essa é a maior vitória que você pode alcançar. Muita gente pensa que disciplina é uma luta contra o mundo externo, mas a grande verdade é que a batalha mais difícil acontece dentro de nós mesmos. Marco Aurélio lidava com guerras, doenças, traições políticas, mas em seus escritos, o maior inimigo que ele enfrentava era sempre ele mesmo, seus pensamentos, suas tentações, sua vontade de desistir. E se um imperador, dono de riquezas e de um império, dizia que a luta era contra si mesmo, imagine nós no nosso cotidiano. A luta contra a preguiça que te impede de levantar cedo. A luta contra os vícios que drenam sua energia. A luta contra o orgulho que estraga relacionamentos. Autodisciplina é aceitar que ninguém vai lutar essa guerra por você. Cada decisão pequena, levantar, estudar, ser paciente, agir com bondade, é uma vitória silenciosa sobre si mesmo. Um exemplo clássico da autodisciplina estoica está em como reagimos às ofensas. Se alguém te xinga, qual a sua reação? A maioria das pessoas responde com agressividade, aumenta o conflito e, no fim, perde o controle de si mesma. Mas Marco Aurélio dizia: quando alguém o ofende, pergunte-se: será que é verdade o que ele disse? Se for, corrija-se. Se não for, não se incomode. Isso é disciplina. Não deixar que a palavra de alguém roube sua paz. Não entregar seu humor ao controle dos outros. Pensa comigo, se alguém tem o poder de te tirar do sério com uma única frase, então, quem é o verdadeiro escravo? O estoico escolhe ser livre, e a liberdade vem de não reagir como um animal, mas como um ser racional. Outro ponto onde a autodisciplina é fundamental é no campo dos prazeres. Vivemos numa era de excesso de estímulos, comida fácil, redes sociais, séries sem fim, pornografia, álcool, drogas. Nunca foi tão fácil se perder no prazer imediato. Mas Marco Aurélio já alertava sobre isso. Você não foi feito para viver como uma besta, mas para buscar a virtude. Ele entendia que o excesso de prazer escraviza. É como beber água salgada. Quanto mais você consome, mais sede sente. A autodisciplina é o antídoto. Não é sobre eliminar todo o prazer, mas sobre não se tornar escravo dele. É ter controle. É usar as coisas, mas não ser usado por elas. Ok, até aqui falamos da teoria. Mas como colocar em prática o princípio da autodisciplina e virtude hoje? Aqui vão alguns exemplos. No trabalho, em vez de reclamar do chefe ou das condições, foque no que você pode controlar. Sua dedicação, sua postura, sua evolução. Na saúde, ter disciplina para cuidar do corpo, se alimentar bem, treinar, dormir o suficiente. Não porque alguém mandou, mas porque é seu dever consigo mesmo. Nos relacionamentos, praticar a paciência, a escuta, a calma antes de reagir na raiva. Ser virtuoso significa ser justo e honesto, mesmo quando seria mais fácil mentir ou manipular. Na mente, filtrar o que você consome, ler mais, pensar mais, se expor menos a conteúdos que só distraem e não agregam. A autodisciplina é um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte se torna. Olhe para o mundo, políticos tentando controlar nações, mas incapazes de controlar seus próprios vícios. Empresários milionários, mas infelizes e vazios, escravos da própria ambição. Pessoas comuns que gastam energia tentando mudar os outros, mas nunca olham para dentro. O estoicismo nos lembra que a verdadeira conquista não é externa, mas interna. O império mais difícil de governar é o da própria mente. E quando você conquista a si mesmo, nada de fora pode te dominar. Um detalhe que muitos ignoram: a autodisciplina também se expressa no silêncio. Quantas vezes falamos demais, reagimos rápido demais, nos arrependemos logo depois? Marco Aurélio dizia: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. Ou seja, falar menos, observar mais, não desperdiçar palavras em discussões inúteis. O silêncio é um ato de poder. É você mostrando que não precisa provar nada para ninguém. No fim das contas, todos buscamos poder de alguma forma. Mas aqui vai a pergunta que Marco Aurélio nos deixa: de que adianta conquistar o mundo se você não consegue conquistar a si mesmo? A autodisciplina e a virtude são o caminho para a verdadeira liberdade. Liberdade da raiva, liberdade dos vícios, liberdade das opiniões alheias. O verdadeiro poder não é ser temido, não é ser seguido, não é ser adorado. O verdadeiro poder é viver em paz consigo mesmo, sabendo que você governa o único território que realmente importa: a sua mente e as suas ações. Então eu te convido a refletir: você tem vivido como escravo dos seus impulsos ou como senhor de si mesmo? Está esperando mudar o mundo ou já começou a mudar a si mesmo? Marco Aurélio não deixou castelos para a eternidade. Ele deixou palavras porque sabia que os ensinamentos duram mais do que qualquer império. E hoje, 2000 anos depois, essas palavras chegam até você como um lembrete. O verdadeiro poder não é governar os outros, mas governar a si mesmo. Se você começar a aplicar esse princípio, um pequeno passo por vez,
vai perceber que a disciplina não limita, mas liberta. E que a virtude não é um fardo, mas a chave para uma vida plena. Esse foi o nosso mergulho no estoicismo de Marco Aurélio. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, reflita e comece hoje mesmo a praticar o que aprendeu. Lembre-se, não adianta apenas ouvir sobre filosofia. É preciso viver a filosofia.